Opa, pessoal, ler aqui no vídeo de hoje, né? Vamos, graças a Deus, falar um pouquinho mal de Isekai. Ui, batido, mas vamos lá. Achei esse vídeo aqui, Pelório, o problema dos animes Isekais. Li por quê? Porque eu tô sem o que gravar, tô sem o que fazer react. Eu já falei que eu não consumo tanto assim no YouTube, então não tô sem react. Aí, basicamente, qualquer videozinho eu tô gravando aqui, né? Vou assistir um videozinho aqui, eu tô no computador, tô com tempo livre, assisto e gravo. Se deu um vídeo legal, deu. Se não deu, não deu, né? Então, e claro, né? Parece que é feito em live, mas não é feito em live, não. Tá, bora. É um subtema de fantasia, né? Cuja principal característica é colocar alguém do mundo comum para um mundo diferente, né? É a principal apelo. É de você, um ser temporal, vamos pensar assim. Se você fosse, então, se você fosse a principal característica, mas com foco, se você fosse desse mundo para o passado, seria considerado, entre aspas, um Isekai. Porque o apelo é de você com a mentalidade atual, ir para um mundo diferente. Só que passado na percepção de realmente outro mundo. Por exemplo, de uma maneira mística. Não daria para você colocar, por exemplo, se eu fosse de um planeta para outro, não seria um Isekai nesse sentido, né? Por que eu tô falando isso? Porque para você entender, né, o problema dos animes Isekais, que eu sempre tento dar um predict no comecinho do vídeo, é o público-alvo, o tipo de mídia, o tipo de padronização, problemas da indústria e a industrialização per si para gerar esse tipo de coisa. Porque pode parecer pro pessoal que é mais novo, o pessoal que não estudou a época da animação japonesa, que Isekai é um problema de agora. Não. Isekai é um sintoma do problema da indústria japonesa como um todo, que foi exponenciado com o tempo. Isso sempre aconteceu, só que com o tempo isso está exponenciando desde os anos 2000 com a ampliação da indústria japonesa por causa da era digital, que eles conseguiram ainda mais abusar dos seus animadores e por causa da internet, da era digital, com você podendo fazer mais anime, mesmo que a qualidade per se não tenha seguido o nível de industrialização, assim como a exportação de animes, assim como a facilitação, entre aspas, de criação de subestúdios e da conexão de trabalho com outros estúdios de outros locais fora do Japão. Então, é uma mistura de industrialização, desenvolvimento econômico, mudança cultural, estirpa cultural, nova forma de consumo e problema da era moderna, modernização e globalização. Resumindo, bora. Iguais ou que tem clichês horrorosos, o que é verdade, mas por que é Isekais, ou animes onde o protagonista é levado a outro mundo, um dos gêneros de anime mais odiados da atualidade, e com razão, e que também tem a fama infame de ter animes todos iguais, ou que tem clichês horrorosos, o que é verdade, mas por que é desse jeito? Tipo, não é difícil de encontrar alguém reclamando de Isekai, mas a crítica que é feita... Vamos lá. Crítica de público comum tende a ser errada, mesmo que ela esteja certa. Lê do que você está falando. Se eu pego uma obra ruim, ela é ruim, ninguém gosta dela. Você realmente tem a capacidade de fazer uma análise dessa obra, falando que ela é ruim por causa disso. O que é uma obra ruim, assim, no método mainstream? É, a obra quer se comunicar com algo, ela quer atingir algo, e ela não consegue. Por quê? Sinônimo comum de ruim. Porque é justo eu falar, assisti uma obra, um filme de terror, eu sempre vou dar esse exemplo, que é algo mais caricatural possível. Aí eu assisti a obra me deu um susto. A obra tá errada porque ela me deu um susto. Não é justo com a obra. É o que 90% das pessoas fazem com a obra. Não entendem o apelo e colocam a culpa naquilo que ela não gosta per se. E como o Isekai tem muita coisa, é muito difícil você que não entende tanto acabar consumindo algum Isekai e não entender o real problema dos animes Isekais. Porque um monte de gente colocar o problema é a cara do protagonista ser padrão. Dane-se, tá cheio de protagonista com cara padrão. Tem obra que a cara do protagonista ser padrão é uma coisa. A cara do protagonista ser padrão é um arquétipo narrativo para você se sentir mais comum. Porque, literal, o gênero nasceu do ônus do vale comum. E se você, o ser comum, fosse para algo extraordinário? Fosse para algo que não é comum. Então, para isso, o protagonista não precisa ser excêntrico. Mas necessidade não justifica a falta de qualidade. Porque se você pega animes, é que tem pouco anime que eu acho bom. Vamos ter caricaturais. O próprio Mushoku Tensei que tá aqui na tela. Eu não gosto, não acho bom. Mas o Rudeus, ele tem um arco de desenvolvimento, mesmo que para mim seja desproporcional no sentido de eu não acho que ele sofre porque ele tinha que sofrer, eu não acho que se desenvolve no que ele tinha que sofrer. A gente fala disso depois, mas o arco de desenvolvimento de um ser abjeto da nossa sociedade indo para uma época onde seres abjetos não eram tão punidos, isso é interessante. Ou seja, o problema não está no que foi feito, nem das características, mas de como isso é trabalhado como um todo na obra. Do que eu tô falando? Algo comum.
Harem. O pessoal reclama muito de harem em Isekai, e é muito comum, tá cheio de harem bom. Literal, tem harem bom, né? Os mais antigos, clássicos, tem Shimuyo, né? Acho que Movie Love, não, tô falando besteira. Tem Shimuyo, é bom. A Saber Marionettes é bom também, hein? Então, você tem isso. Só que Isekai, como ele é um gênero parasita, ele vai roubando várias características de gênero, enxuta, joga na sua obra para ficar o mais pasteurizado e o mais genérico possível, mas não coloca nenhuma dessas características bem feitas. Se o protagonista ele é um cara sem tanto carisma, vamos pensar um Saitama da vida. O Saitama, ele não é a melhor coisa da obra, na primeira temporada, mas se você deixa o mundo rico, você pega algo comum e o coloca, o cerca de coisas extraordinárias, a sua atenção ainda vai estar na obra. Se você trabalha FLR, FLV, onde o protagonista ele é comum, bobo, banal, o próprio Evangelho, que é baseado também nisso, de um cara comum, banal. Você é um cara bom, comum, banal. Então, se você trabalha isso bem, você tem uma obra que, na verdade, tem todas as características para te atingir. Pelo menos te atingir no sentido de qualidade, de atingir o público e passar a mensagem desejada. Ou uma boa mensagem, ou fazer você sentir algo. O que acontece com isso aqui é exatamente o contrário nesse sentido, tá? Bora. Provavelmente já tá tão saturada quanto os próprios Isekais. É sempre, Isekai é ruim por causa dos harems, ou Isekai é ruim porque o protagonista... Não tem como. Não tem como. Isekai se tornou, né, a soft fantasy sem nenhum tipo de construção. Ele é uma flanderização de um gênero per se. Então, qual é o problema de você fazer uma obra que para você ser o fodão na obra? Cara, desculpa, quando você é criança, às vezes até quando você é adulto, homem, ai meu Deus, eu fico imaginando cenários hipotéticos na minha cabeça onde eu sou uma pessoa incrível. Incrível. Legal. Beleza, isso acontece. Mas como você coloca isso numa obra? Como é que você faz isso ser interessante? E você precisa realmente fazer essa obra ficar interessante? Ou você vai fazer uma obra apenas para predisposição? Quem está predisposto a gostar, que é uma das características desse tipo de obra mais de, vamos dizer assim, punhetação ideal masculina, vamos dizer assim, principalmente. O que vai ter lá a mais? Então, se você. É tipo você fazer uma obra para pessoas que nasceram em 2 de janeiro, com a temperatura de 2 graus, com a lua minguante, papapá. Ou seja, é feito para um grupo específico tão gigantesco que esse tipo de lixo só é possibilitado por causa da internet e da globalização. Que você fez pequenas porcentagens de público serem economicamente viáveis por causa da distribuição massiva que esse tipo de obra tem, basicamente. Porque você pega, por exemplo, até Sal, ele ainda tem desenvolvimento. Mesmo ele descambelando, mesmo ele ficando flanderizado, ele ainda tem desenvolvimento. O Kirito na primeira temporada ainda tem dificuldade. Ele é alguém fora do mundo, ele é um Superman. Mas até o Superman tem a sua kryptonita. Ele é um ideal, ele é alguém que tá num mundo perfeito, mas até mesmo alguém nesse mundo perfeito vem algo para atrapalhar o mundo perfeito dele. Já essas obras, elas vêm apenas para cumprir tabela e sem se importar de ter uma segunda temporada, no máximo com uma piada que dura 3 episódios interessante. Isso é sempre ao peso sem razão, ou Isekai é ruim porque é feito em massa, o que são críticas válidas, mas que normalmente são feitas de forma rasa, porque não passa muito de falar que é ruim. E eu não me excluo disso não, afinal eu também já fiz shorts assim no passado. Mas observando que normalmente ninguém comenta sobre isso de forma mais completa, eu decidi vir aqui fazer isso. Sim, aquele lá eu não assisti, eu vi só a premissa. Mas você percebe que apenas por você ter uma premissa, apenas por você ter algo a dizer nesse universo de Isekais, já te torna uma obra que, por causa que a média tá lá pra casa do caralho. Por exemplo, você tem uma animação, Mushoku, já te torna espetacular comparado à média dos Isekais. Se você tem uma proposta, além de bonitação da autoimagem masculina, já te torna além. Se você tem um mínimo de desenvolvimento, isso já te torna além. Se você pelo menos trata bem o seu mundo de fantasia, isso te torna além, né? Pelo menos nesse sentido básico, assim. Isso, afinal, é um tópico que eu já pensei bastante sobre. Tipo, por que especificamente com o Isekai? Como que um gênero que tem tanto potencial, como já foi mostrado em vários animes, chegou nele? E não tem, na verdade. É que não tem. O que a temática de Isekai tem, diferente da temática usual de fantasia, que também já tá super saturada? Qual é o diferencial que não poderia ser desenvolvido em qualquer outra obra? O que um cara de um X de mundo indo para outro X de mundo torna de tão interessante? Vamos dar um exemplozinho? Putz, ferrou, eu não sei o nome. Me ferrei, peraí. Anime do
Samurai Netflix. Tem um monte, me ferrei. Não é esse, não é esse. Netflix. Deve ter algum aqui. Aqui, esse aqui, a cura. Esse aqui. São duas temporadas. Ah, tem duas temporadas. Esse aqui. Esse aqui. Dá pra dizer que é o Isekai. Qual é o apelo dele? Qual é o apelo? Qual é aquilo que torna essa obra diferencial? Diferencial. O que torna o apelo dela, o que torna ela única, o que faz ela. É o que, mesmo ela não sendo perfeita, ela tendo uma cacetada de problemas, eu não gosto desse final meio nhe dela, tem um monte de probleminha que eu não gosto dela. Mas ela ainda se torna uma obra minimamente interessante, porque é simples. É um cara, é um samurai, que veio do passado, e esse samurai no passado tá no dia presente. O que o Isekai faz é essa versão ao contrário. Alguém do mundo atual indo para outro lugar. E a graça da interação é você interagir com esse diferente. O problema é exatamente que depende muito do público-alvo. Se o público-alvo é comum, o público-alvo é um deslumbrado, é um adolescente, Edzinho que não entende, e por aí vai. Que torna o gênero per se bobo, banal. Aí quando você pega um ReZero ou um Mushoku, por exemplo, o que eles trabalham? O protagonista não é feito para ser idealizado, ele é feito para ser alguém quebrado. ReZero e Mushoku, eles vieram com essa proposta que seria o diferencial, é de pegar você, bobo, banal, você hikikomori, você público-alvo banalizado e colocar, olha como você seria um merda nesse mundo. Que é a principal característica dessa obra. Pô, pelo amor de Deus. Mushoku é sobre isso? Sim! A principal temática é que ele tá no mundo dos sonhos, no mundo perfeito pra ele, no mundo que às vezes até passa pano pras imoralidades que o outro mundo, o mundo real, cobrava a ele, mas até nesse mundo perfeito há um inferno e ele passa por esse inferno. Já em ReZero, o protagonista que eu esqueci o nome, ele não tem nenhuma característica de otaku comum. Super falante, super feliz, ele não tem essa autoimagem, ele tem um designer diferente, ele sofre igual um filho da puta, o autor às vezes toma algumas atitudes contra o que certas partes da fandom faz, principalmente por causa que ele tem esse negócio de múltiplas linhas e por aí vai. O apelo em si é pobre. Aí você coloca nisso numa indústria que lava qualquer tipo de característica por baixo, você já tem um mínimo disso possível. Porque na época de Mecha, na época de Battle Angel, na época de Mecha Angel, na época de Universo Cyberpunk, tudo foi banalizado. Mas até nessas épocas onde era banalizado, o chão desse tipo de indústria, desse tipo de industrialização, desse tipo de Fordismo, o chão está acima da média dos isekais. É aquilo. Sempre houve, mas nunca. Ou seja, sempre levamos facada. Mas nem sempre a faca era enfiada, rodada, de novo. Ou seja, estamos levando facada muito mais do que a gente já levou na vida, nesse sentido, né? Já abri na analogia horrorosa. Nesse ponto. E pensando bastante nisso, eu cheguei na conclusão que essas duas perguntas podem ser rapidamente respondidas com Inglês Online ao vivo. Sonhos e público-alvo. Bom, vamos lá. Primeiramente, peguemos a estrutura comum de um isekai muito ruim. Tipo, o pior que você puder pensar agora. Eu tenho quase 100% de certeza que ele vai ser assim. O pior isekai que eu já assisti, que tava dublado, que eu assisti 2 vezes, porque veio coisado dublado, que eu achei a pior coisa da terceira temporada, isekai smartphone. Pra puta que pariu. Eu acho que é o isekai que mais sintetiza todos os problemas. Todos. Lê, porque ele erra em todas as camadas que ele coloca, incrível, não tem nada decente lá. Vamos lá. Estrutura comum, aquele isekai que é basicamente um hentai com a gorda lá, com a gorda não, com a grandona lá, com a mulher cachorro, isekai, mulher cachorro, alguma coisa assim. Puta que pariu, não é esse aqui não. Eita, puta que pariu, não. Esse aqui, esse lixo aqui, ó. Ai, vocês não estão vendo. Merda, pera aí. Esse aqui. Ele, dentro da estrutura de mundo de fantasia, funcional. Então, isekai é basicamente tipo uma pessoa com anemia. Ela consegue ter uma vida normal, mas bateu alguma coisa errada lá dentro dela, a pessoa morre, nesse sentido. Então a maioria dos isekais, eles sofrem exatamente de uma premissa interessante no começo, nos 3 primeiros episódios, no primeiro episódio às vezes, o Shield Hero, por exemplo, os 3 primeiros episódios, os 5 primeiros episódios, interessante, depois vai pra aquela putaria genérica que você não aguenta mais, ou pior, aquela qualidade que se tinha, já que já é rara, os primeiros episódios aí some tudo. Então isekai smartphone, ele tem exatamente isso. Vamos lá, Harem. Qual é a principal característica de harem ou de um universo onde tá um monte de mulher querendo pegar o cara? Vamos pegar um harem ruim. Infinite Stratos. Infinite Stratos é um harem ruim. Acho que foi meu primeiro harem. Não foi meu primeiro harem, mas foi o primeiro harem que eu assisti sabendo que era harem de temporada. Qual é a principal característica?
O protagonista, além dele ter personalidade, ter certas características, as personagens têm características, as personagens são divertidas e as personagens movimentam a trama, tornando ela não apenas o interesse do protagonista, quanto o interesse do anime. Não é apenas interesse tipo, é bonita. Não, é um interesse narrativo. Elas fazem a história, elas fazem o conflito, elas moldam o mundo, tornando então quase como se, eu sei que não é isso que o anime serve, quase como se fosse um BBB de waifu, um BBB de futura namorada, por exemplo. Simplesmente tornando então as interações entre os personagens aquilo que move a trama. Então, se os personagens forem interessantes, acaba compensando para uma parte do público uma história boa, uma história interessante. Coisa que o próprio Infinity Stratos na segunda temporada foi pra casa do caralho. Olha que interessante. O mundo, a trama, o desenvolvimento das personagens que temos na primeira temporada pra segunda temporada ser uma coletânea de cenas isoladas pra botar a mulher seminua na tela. E aquilo que tornava interessante na primeira temporada, as interações dos personagens, some. Que é isso que acontece não na segunda temporada, como foi em Infinity Stratos, é na primeira. No primeiro episódio, no segundo que a obra acontece, igual é o Isekai do Smartphone. Ou seja, ele é uma massinha, você pega massinha, em vez de você pegar cada cor da massinha e fazer, eu pegar massinha marrom para fazer a casa, ou pegar massinha verde para colocar fazer uma árvore, não, você pega a massinha, junta tudo e vira aquela maçaroca feia e nojenta. Basicamente isso. Primeiro, nós vamos ter um protagonista virgão, nerdola, solitário, que vive uma vida desprezível no mundo real. Aí depois, alguma coisa vai Um dos acontecer. motivos e que ele... você é um merda. Mas no fundo você tem um coração bom. Por isso que esse tipo de obra, esse tipo de protagonista, ele não é confrontado. Esse tipo de personagem não tem a sua verdade. Ele é a verdade. Então por isso que mesmo Mushoku sendo pra mim um lixo, eu não gosto de Mushoku, apenas aquela cena de Deus dando um esporro no Rudeus. E do Rudeus, quando ele volta pra autoimagem dele, sendo aquele gordão, isso ganha muito ponto comigo na obra. Eu dropei na segunda temporada, eu não aguento verdadeiramente. O que tinha de bom na primeira foi pra casa do caralho na segunda, mas ainda mostra. Aí a gente entra com um próprio ReZero, aonde a obra às vezes faz questão de mostrar o quão patético é o Subaru em certas coisas, fazendo um arco inteiro onde o Subaru ele tá fingindo, porque ele não aguenta mais, ele quebrou, e como ele tá perdendo o senso de realidade, porque ele tá sofrendo tanto e ele tá foda-se, vão só morrer e eles que se lasquem, porque eu vou morrer e vai voltar tudo de novo, ele tá lá fingindo, mostrando quão patético ele é. Lê, tem um quê de necessidade você pegar o seu protagonista e colocar ele contra a parede, se você quer fazer uma obra interessante, sim. Porque senão você faz o protagonista apenas ter o nicho específico que ele gosta. Ou seja, só se você tiver predisposto, muito predisposto, vulgo, ser o nicho do público-alvo a gostar do protagonista. Tanto que até quem gosta de Isekai, sei lá, porque tem mulher peituda, porque gosta do harém de harém, porque tem, vamos lá, vocês dois, calem a boca. Porque gosta do mundo de fantasia, porque gosta da piada dos 3 primeiros episódios, aí por causa da piada dos 3, tipo o anime do Isekai da geladeira lá, que um amigo meu assistiu, falou, pô, eu assisti, passei os 3 episódios e decidi continuar. Ou seja, não tem apelo, não tem apreço. Ele achou a piada interessante e por ele ter investido nesses 3 episódios, mesmo que depois dos 3 episódios a qualidade caia, ele ficou lá. Entendeu? Ficou lá. Então é isso que acaba acontecendo. Então, Isekai é tipo tão de nicho, o problema de nicho. Só que o que faz ele ruim, nicho existe em tudo. Só que no caso do Isekai tem tantos aspectos negativos, tem tanto pouco aspecto de qualidade, que ele é o nicho do nicho pra você que quase não tem senso crítico, não pra você que tem uma vivência diferente. Entendeu o ponto? É tipo, você não... Por isso que é pensado pra jovem, pra hikikomori, pra um aspecto específico da cultura do Japão. Que é basicamente... por você não ter vivido que essa baixa vivência exigida pelos isekais passa. Talvez você não ache bom, mas é estranho você achar isso minimamente assistível, por exemplo. Dando um exemplo, o que seria equivalente a um isekai pra mim? Dragon Ball Super, que é um lixo. Lixo. Dragon Ball Super anime, não tô falando de mangá, não tô falando do filme do Broly, é um lixo. Por que eu tolerei Dragon Ball Super? Por causa que eu gosto de Dragon Ball e eu já gostava dos personagens antes. A diferença é que os Isekais são Dragon Ball Super sem os Dragon Ball, sem o Dragon Ball Z, sem a arte do Akira. É só Dragon Ball Super. Pum. Que Super só. Fica gratuito, raso
e bobo. Aí você coloca problemas da indústria, animadores, porque, por exemplo, ou seja, não tem um problema de ter obra ruim, o problema é o que tá em volta dessas obras ruins. Por exemplo, algo super caricatural, porque existem animes com qualidades ruins. Não é porque o animador não se esforça, é ao contrário. Ou seja, esse anime Isekai ruim não é porque, ai, tô dando pro anime. Não, é porque os animadores não tiveram tempo, não tiveram orçamento, não tiveram feeling, não tiveram storyboard decente, não tiveram nada. Procurem estudo de animação, o problema, como a Toei destruiu o universo dos animes, ou estudo de animação, terceirização, se eu não me engano. Vocês vão entender um pouquinho qual é o problema mais geral. Não vou argumentar sobre isso daqui, até porque eu não tenho os dados para me provar. Ele vai magicamente ser teletransportado para um mundo de magia, ou já muito forte, ou com alguma coisa que vai fazer. Vou dar um exemplo de um anime que isso funciona, que é para isso. Anime feito para dramaturgia masculina, que é o sonho molhado masculino, ou o sonho molhado de um jovenzinho, meu Deus, como eu quero ser forte, oh meu Deus, tal. Esqueci o nome, desgrama. Deixa eu pegar, Zack Snyder, putz, eu não sei, pô. Aqui, Zack Snyder, esse anime aqui, qual é o nome disso aqui, pô? Eu também não aguentei. Bastard, achei. Que é basicamente isso. É isso. Só que nessa obra funciona. Por que então? Em Bastard funciona. Então é o apelo romântico dos ideais masculinos. Em Bastard funciona. E nos Isekai genéricos não funciona. Porque além do anime ter essa ciência, ele tem coisas além. Referência a rock, estética. O protagonista é extremamente excêntrico. Ele ser isso e não tá. Eu vou ser isso. É a minha proposta. Toma aqui. Toma uma mulher gostosa, peituda. Vai ser desenvolvido, super caricatural, e você trabalha nisso, sabendo que isso para alguns vai ser um problema, quanto para alguns não vai ser. Então você abraça a sua proposta. E como eu falei, às vezes a proposta já torna a própria qualidade da obra per se, porque às vezes a mera existência de algo torna isso positivo. Qual é o problema, pô? É ficção, aí por aí vai. E ela se trata como assim, sabe disso, e trata lá a sua história. Não é pra mim, eu assisti a primeira temporada, já deu pra mim. Mas, pô, quando você vê até mulheres gostando, por quê? Pô, super sexualização, é super fantasioso, mas o protagonista é legal, o Zack Snyder é legal, ele tem característica. As mulheres podem estar lá apenas como arquétipos, mas elas não são apenas isso, elas têm suas características, são excêntricas, não são apenas amontoados de carne. O próprio Zack Snyder, ele é tratado como ele tem a verdade dele, que apesar dele ser esse cara escroto, que é contraponto, e por aí vai. Ou seja, o problema então não é o que faz, é o como faz. Na verdade, tudo é sobre isso aí. Facilitar que ele fique OP. Aí lá pro segundo episódio já vai começar a chover mulher em cima dele. E aí logo depois ele vai receber uma missão randômica de ou parar o Rei Demônio ou então só parar algum mal maior com ele próprio sendo o tal de Rei Demônio pra ficar mais Ed. Olhando essa estrutura, é bem notável que o padrão óbvio é que querendo ou não a ida pro outro mundo é a salvação para aquela alma desprezível. E isso tanto é verdadeiro que ele nunca nem cogita voltar pra casa. Muito pelo contrário, na maior parte dos Isekais, se você tirasse a parte do caminhão não teria diferença nenhuma de um... Isso que eu tenho, puta que pra verdade. Verdade. É só maneirismo, mas isso é verdade. A maioria dos Isekais é assim. Pô, e sabe o que é mais foda? Aí que entra. Isekai do smartphone faz isso bem. Bem no sentido de Isekai, é um lixo ainda. Ai meu Deus, vou levar o celular. Aí Deus, então Deus vai colocar crédito, energia, internet, conexão, foda-se. Mas olha que interessante. A porra do Isekai do smartphone justifica mais ele ser esse Isekai de mundo real para cá do que qualquer outra coisa. Shield Hero, o que seria interessante? A moralidade de alguém que nunca conviveu com a escravidão, vendo a escravidão, o que a obra faz? Não me importa. Tem escravidão no meu mundo, vou usar apenas para fetiche de gênero, e não vou lidar isso apenas com a Raftar e depois... Porra, velho. Beleza, o que o Deus faz também? Mesma coisa. Ou seja, eles não, passam um pano. Mas ao invés deles irem além, ou colocar isso como um subtrama, eles lidam com isso como o episódio da semana e some. Porra, mas não seria muito mais interessante? E eles não debatem essa moralidade, eles não debatem essa sensibilidade diferente. Ou, por exemplo, o viés de novidade, ou o viés de mundo novo, ou o viés da existência. Não, usa, some. Tanto que, o exemplo vamos dar o exemplo do filme do Tarantino, do Django Livre lá do Tarantino. Por exemplo, beleza, o cara lá, ele não poderia ser o iluminado? O viés do iluminado, como é o dentista no Tarantino? No Django Livre? Não poderia? Porque aquele cara tem uma moralidade basicamente de alguém do século XXI. E é
tudo bem, que é pra isso mesmo. É ele pra representar um nojo que nós temos de um racista e de que eu não tocaria na mão desse racista. Talvez você não teria coragem de dar um tiro pra morrer, igual foi o próprio dentista fez. Mas isso ainda, pá, você tem aquela vontade, e a sua vontade, mesmo que sem coragem, foi realizada no filme. E pá, dá um tirão. Delícia! E ele não é um cara de Isekai, mas ele tem uma moralidade diferente do seu tempo, justificada e trabalhada narrativamente. O que você tem nos Isekais, você não tem isso. Ou seja, é apenas um facilitador, não a ferramenta narrativa, que quando você coloca em obras que é só sobre facilitação narrativa, torna Isekai o mais próximo de fanfic. Não é à toa de onde eles vieram, das light novels, o próprio Mushoku veio de uma light novel que era muito mais problemática, e depois virou uma visual novel, depois blá 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 blá, por aí vai. A gente não vai falar sobre isso agora, não. Anime de fantasia normal, precisamente porque não é feito pra ter diferença. Boa parte do motivo pelo qual as pessoas consomem ficção é pra fugir da realidade, coisa que na maioria das vezes não é a razão principal pra certas mídias fazerem sucesso, mas acaba se tornando uma delas. Por exemplo, quem que nunca viu Star Wars quando criança, se imaginou ser um cavaleiro Jedi, ou viu Harry Potter e pensou em si mesmo soltando feitiços incríveis e indo pra Hogwarts, ou então viu Dragon Ball e brincou de lutinha fingindo que era o Goku, ou então viu uma fantasia medieval cheia de elfos, magos, cavaleiros, orques e se imaginou vivendo num mundo assim, lutando contra uma ameaça demoníaca muito grande. Esse tipo de imaginação não se estende só pra uma brincadeira. Mesma coisa, por exemplo, de Mary Sue, né? Tanto que o pessoal, até mesmo coloca que a maioria dos Isekais são Gary Stu. A diferença é que quando a Mary Sue, ela é um erro narrativo não intencional, os caras de Isekai é feito pra isso. Ele tem essa característica. Ele tem essa característica. E colocar um cara de Isekai como Gary Stu, por ser do gênero, é tipo você colocar o Superman e o Homem-Aranha também como Gary Stu, porque eles também são feitos para ser o ideal. Não pela qualidade que eles fazem isso, ou porque uma Mary Sue se torna uma personagem horrorosa, porque quem tá escrevendo não tem qualidade narrativa, nem percebe. Hoje, a necessidade de se projetar na sua obra faz o escritor nem perceber os erros que ele tá colocando na história, fazendo com que a única qualidade daquela obra, da Mary Sue ou do Gary Stu, como é uma fantasia do autor, apenas o autor vai conseguir consumir essa obra. E você que lute para consumir essa obra, porque essa obra é feita para os sonhos molhados do autor, onde ele está se projetando. Não à toa que a primeira Mary Sue veio de fanfic, onde a escritora não tinha qualidade de escrita, e isso apenas pegou ela, se colocou num personagem, colocou naquele universo, sem se importar com as consequências que se tinha. A diferença disso pro Isekai é porque o escritor ele sabe. Ele só não se importa. É diferente, tá? Então é mais faz porque ele não conhece, ele não se importa, e o outro faz porque ele conhece e ele se importa. Que torna estruturalmente um Gary Sue Gary Sue e o Mary Sue diferentes na estrutura dos Isekais. Lê, mas como então você sabe que um Gary Sue ou um Mary Sue não Isekai? Pela qualidade média que a obra tem. Então, não é per se, mas a maioria é. Se o protagonista não tiver um mínimo de personalidade, é o mínimo mesmo, tá? É o mínimo mesmo. Ou seja, vamos lá, Tate do Yusha não é um Gary Sue. Mas lá tem um monte de coisa. Não é. Rudeus, não é. Eu já falei aqui, mas, por exemplo, o protagonista do Isekai Must-Phone, ele é, porque ele não tem característica, ele não tem excentricidade, todo mundo ama ele porque ele e o que torna ele único veio de cima, sem nenhum mérito. E por aí vai. Meio complicadinho, né? Eu entendo que hoje em dia usa Mary Sue e Gary Sue apenas como um viés narrativo de se colocar única e exclusivamente o leitor como protagonista, não um viés mais artístico de contar uma história. Infantil. Muitas vezes nós nos enxergamos em personagens fictícios em muitas outras questões, como valores, vivências e, bem, sonhos. Quantas vezes você não olhou pra um personagem e falou, eu queria ser desse jeito? É uma experiência muito comum, que pode ser explorada de forma positiva, como é nos protagonistas de Shounen, por exemplo, ou então de forma extremamente negativa, como é nos Isekais. Vocês lembram qual que é a primeira parte da estrutura de um Isekai horroroso? Que tipo de pessoa você acha que vai se identificar com um cara que tem uma vida horrenda que se resolve magicamente ao ir para outro mundo? Um nerdola, recluso, sozinho, que quer uma solução rápida para a própria vida e por isso se espera em... Não pode ser contrariado. Você pode fazer isso, como eu já citei, mas o problema não tá em você fazer, é que ele não pode ser contrariado. Ele não pode ter um esforço real. O pior, ele não pode sentir o esforço, porque todo Isekai tem um sacrifício genérico off-screen. Cara, tem um Isekai, porra meu, agora ferrou. Isekai do cara que treina muito. Pra vocês verem. Esse aqui, ó. Esse aqui. Eu nem sei o nome dessa porcaria, desse cara aqui. Ele tem isso. Então qual é a diferença desse cara aqui
pra esse cara aqui de Ari. Vocês estão vendo? Agora que eu esqueci. Ah, vocês não estão vendo. Pera aí. Esse Isekai aqui. Desse Isekai aqui. Qual é a diferença? Porque além dele ser além dele ser uma piada, dele ser uma paródia, na verdade, esse treino dele mais atrapalhar narrativamente, então você tem um atrapalhamento, e isso é colocado como negativo dentro do protagonista, onde na verdade o protagonista não é o cara, mas sim a mulher, ela que tem a regência da trama e tal, né? Claro, entra naquela categoria de anime que a piada morre no terceiro episódio e vai levando com a barriga até fazer uma catarse no finalzinho, foda-se. Mas, nesse sentido, qual a diferença? Que não há um esforço. É tipo se o Goku, em Dragon Ball, você não visse ele treinando. Você não visse a dificuldade. É como se você não visse ele correndo no caminho da serpente. É como se você não visse ele treinando na gravidade. É igual um Vegeta, por exemplo, você vendo ele treinando, e mesmo assim falhando. Ou ele treinando, igual um filho da puta. É como se o Vegeta aparecesse lá pra matar o Android 19 e não mostrasse ele treinando. Ele só apareceu, ele só tá lá forte. E ele apenas fala. Eu treinei muito. E daí? O que essa linha me mostra na sua obra audiovisual? Não mostra nada. Então o que acontece? Tem um anime onde o cara ele fica preso no lobby. Qual é? Não sei, desculpa, gente. É obra ruim. Não... O anime, o cara não tá preso no lobby. Não tá preso no lobby. Aí ele ficou preso no lobby e ficou lá treinando. Tem um bug que começa a aparecer um monte de personagem. Aí ele fica lá, sei lá, anos. Ai, quanto tempo eu fiquei aqui, quanto tempo eu fiquei aqui, quanto tempo eu fiquei aqui. Ou seja, você tem um esforço escrito. Você tem o cara se esforçou muito, mas você não tem o sofrimento para esse esforço sendo colocado. Você não tem o arco de treinamento. Que faz com que, mesmo que no texto tenha, porque Isekai não é feito. Ele é feito para esse nerdola recluso, sim. Só que ele ainda quer pegar uma fatia do povo mais norme, que não entende tanto. Então, ele treinou. Não é 100% gratuito. Lá no comecinho, ele sofreu muito lá no comecinho. Que tá escrito num time skip. Ficou 20 anos. Aí ele saiu desse lobby bugado, super nível 100. Vai ter um anime, que eu não sei se ele vai ser bom, eu nem quero, onde o cara ele pegou todos os pontos de beleza dele e tirou e colocou tudo. Aí eu acho que esse anime do cara. Isekai do cara. Isekai do cara feio. Isekai do cara feio. Não. Esse aqui é interessantezinho. Esse aqui também, vocês estão vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é interessantezinho. Esse aqui, ele é interessantezinho, mas é por causa da forma dos núcleos dele. Não porque ele é interessante. E esse aqui, ó. Esse aqui provavelmente vai ser interessante. Vamos ver se ele vai ser igual 90% dos ECKs. A piada vai morrer no terceiro episódio. Terceiro episódio. Se ele já tiver lançado, se ele lançou, vocês me falam. Não falam. Então é uma questão de realidade, de qualidade. De você fazer um protagonista interessante além do que a escritazinha tá dizendo. Ou seja, do que adianta você falar que o cara se esforçou e você não mostra, se você não sente. Ou seja, você sabe, ou você não sente. Solo Leveling, por exemplo, onde o cara, meu Deus, ele sofreu lá nos 3 episódios. E daí, porra? E daí? Não à toa, em estruturas mais comuns, você pode, vamos lá. Caraca, vamos lá. Eu ia citar Bach, mas isso acontece só em alguns arcos, mas vamos dar o exemplo de... Vocês não vão saber Não, ferrou, velho. One Piece. Vamos de One Piece mesmo, foda-se. No começo de One Piece, o Luffy é um dos caras mais fortes. Você viu? Quase todo personagem que aparece tem algum quezinho, alguma coisa. O Arlong tava lá atrapalhando, alguma coisinha que nerfava o Luffy. Alguma coisa, alguma frescurinha. Se o Luffy estivesse lutando justo, ele estaria ganhando, por exemplo. No comecinho da luta, por exemplo. E você vê alguém reclamando disso, você vê algumas pessoas, mas você percebe que o que o autor fez? Fez a luta ser mais interessante por causa do que faz a luta acontecer. Não por causa da luta. O que isso significa se... O que seria mais importante no começo de One Piece? Vamos fingir que no mundo... O que aconteceria? Tem toda a construção lá do arco da Nami. Onde ela tem aquele sofrimento. Aí tem... Tem aquele sofrimento da Nami. Aí tem ela sofrendo. Aí tem a facada... A cena da facada da Nami. Ela deu lá a facada no braço. Aí a Luffy coloca o chapéu e vai bater. Se imagina que a luta não acontece. Lá. Só tem um diálogo que tá aqui. E o Luffy foi lá e bateu no Arlong e recuperou. Igual é nesses Isekais, só que ao contrário. Seria tão impactante como se fosse ao contrário, se você corta
a cena da Nami saqueando o próprio braço e coloca só a luta, o que seria mais impactante? O que é mais importante para a obra? Me diz. Óbvio que ambos são importantes. Tô querendo falar apenas do viés narrativo. O que é mais importante? O que faz? Por quê? Porque a gente pega Dragon Ball, por exemplo, aonde você tira o Piccolo se sacrificando, a demora do Goku. Imagine, por exemplo, se a saga Saiyajins, o Goku só chega lá e bate no Nappa. Quão foi importante os outros personagens terem apanhado e você se importar com os personagens de verdade. E você ver o amadurecimento do Piccolo, e você ver a dificuldade que foi treinar o Gohan. Mesmo que você fosse maluco e fale, Gohan treinou e não fez nada, Piccolo treinou e não fez nada, Tenshinhan treinou e não fez nada, o Caos foi inútil, Tenshinhan foi inútil, o Yantia foi inútil. Mas narrativamente eles foram espetacularmente importantes para que a vitória do Goku fosse catártica. Olha que interessante. E por que eu tô falando de One Piece e Dragon Ball nesse sentido? É porque enquanto o One Piece ele é muito bom em preparar a luta, e a luta as lutas de One Piece não são nada demais, principalmente animadas, Dragon Ball é o contrário. Ele tem uma preparação não tão catártica, não tem uma, oh meu Deus, obra mega profunda, mas ele faz isso na luta. Ele torna a luta boa. Então, se você tira esse equilíbrio das obras, você tira. Então o que o Isekai ele não tem? Ele não tem exatamente essa ativa de construção. Ele coloca algo e não coloca nada para contrapor. Ele faz uma obra fetichista, não coloca nenhuma característica interessante, não coloca nenhuma qualidade, nem para eu que não gosto desse fetiche passa pano. Então, ou seja, se você não é um público-alvo ou um público que não tem um senso crítico tão alto, Isekai isso é dor. Personagens que conseguiram essa solução. Isso pode evoluir pra diversas vertentes, podendo ficar tanto no cara que só assiste e fica por isso mesmo, como no cara que chega no ponto de realmente agir como se vivesse no mundo assim. E é esse tipo de gente que fala Baka, Sugoi e Nani não ironicamente e age como se fosse um personagem Ed de anime. Isso aí é minoria da minoria, até porque é feito para um tipo de público japonês que é hikikomori, não sai de casa, não tem interação social, onde as interações sociais, por falta de contato com a realidade, estão completamente quebradas. Então você não vai ver essa pessoa na vida real. Se brincar, essa pessoa nem sequer tem conexões entre amigos na internet, de tão hikikomori que ela é. Porque para você ter amigos na internet, você precisa ainda do mínimo de interação social, que ela é lapidada através da interação social comum. Olha que interessante, no máximo, e se a pessoa tiver um tipo de interação social sendo hikikomori, vai estar em fóruns super aleatórios. Isso aí é só a performática do gosto. Não tem nada a ver exatamente com isso que você tá falando, não. O que fala a gente chegar na conclusão que o motivo pelo qual essas obras fazem sucesso, mesmo elas sendo todas iguais e sendo na maioria das vezes horrorosas, é porque existe muita gente desse jeito, principalmente no Japão. Uma coisa que normalmente não é pensada é que mesmo que a anime já tenha se tornado global, esse tipo de mídia ainda é produzida visando majoritariamente o mercado interno. E numa sociedade com muitos problemas de excesso de trabalho, reclusão social extrema, o famoso transtorno hikikomori, problemas sexuais pesados, é óbvio que histórias assim seriam produzidas em massa. Tem gente pra caralho que vai querer assistir. O fato de Isekai... Aí que tá, e aí que o pessoal não pega, tá? Não sei se ele vai falar. O problema do Isekai não é ele existir, é ele não morrer. Entendeu, pontinho? Por quê? Quantos Isekais desses ruins, lixoso, tem segunda temporada? Termina. Me diz, quantos Isekais... Por exemplo, há 6 anos atrás, era um tropo comum, se pegava gates, que tivesse um mistériozinho do porquê o cara foi pra lá. Não tinha. Aquele lá da menininha meio gótica, ou do cara que morreu no trabalho, por exemplo. Você tinha um mistériozinho. Você tinha um mistériozinho do porquê o cara foi pra lá. Nenhuma dessas obras terminou. Hoje em dia, nem isso se tem. Que torna que o Isekai, ele não é feito para dar sucesso, ele é feito para existir. E isso que é assustador. E é algo que tipo a internet possibilitou. Que os streams, ele é feito para colocar catálogo, para colocar algum tipo de cota. Não cota modo comum, mas sim de produção de trabalho, para tentar algum tipo de viés de visualização, para ser só algo apelativo, que se der certo deu, se não der não deu, por isso que a produção é um lixo, ou seja, ele é feito no mínimo, pelo mínimo, para o mínimo, o mais apelativo possível, para vender o máximo possível. Ele não tenta vender Blu-ray, ele tenta apenas vender figure para um público, para arrancar o dinheiro desse público que é vulnerável nesse sentido, e por aí vai. Sucateando o sistema de produção de animação no Japão e por aí vai. Então ele tem muito genéricos fazerem sucesso revela um problema social muito profundo, não só japonês, mas global. E a prova disso é que alguns dos vídeos de anime que mais fazem sucesso no YouTube, inclusive o BR, são assim, ó. Nerd pegou a garota mais popular depois de virar o bruxo mais forte da escola. E não é exagero. Sabe por quê? Esse é o lixo dos isekais. Eles são feitos exatamente daquele... Sabe aquele arquétipo da pessoa? Da pessoa que... Eu falei, tipo, assisti um anime da secada da geladeira. Nos 3 primeiros episódios tem graça. Depois, seguinte, chato, mas ele só termina.
O público que gosta de Isekai é isso. Eles compraram a narrativa de algo minimamente diferente dos primeiros 1 ou 3 episódios, no melhor dos Isekais, e toleram o resto. É a Dragon Ballização do Super sistematizado em um gênero da indústria, o que per se é assustador. Ali, você tá sendo hipócrita. Você fez isso com Dragon Ball Super. Eu fiz isso, só que eu sei desse problema. Tanto que eu falo, Dragon Ball Super é um lixo. A diferença é que, como eu tá falando de um público de baixo senso crítico e até mesmo vulnerável, eles não vão ter esse senso crítico. Eles vão, na verdade, achar que é qualidade. E esse tipo de problema. Ou seja, o problema do Isekai não é que ele existe, nem que ele faz sucesso. Não, a maioria não faz sucesso. É a estrutura que ele se vende pelo viés do diferente. Por isso que o nome é o anime do cara que viveu com uma slime por 4 segundos, matou o rei dragão. É pra isso. É como se você consumisse a obra pela sinopse. Então por isso que é esse nome gigantesco. É conteúdo feito de massa pra você assistir e nem tentar lembrar. É feito pra ser esquecível. É a perenicidade da arte. É a perenicidade do conhecimento. Ou seja, não é que a pessoa gosta. Às vezes ela nem gosta. Mas ela consome. E ela continua consumindo. E é isso que é assustador. Porque através desse consumo passivo vai chegar um Isekai que vai bater no gosto pessoal da pessoa. Ou nessa espiral de sofrimento, ele vai ficar tão triste que um Isekai lixoso, ele vai acabar gostando porque não é que o Isekai é bom, é ele que estava vulnerável demais, que acabou algo lixo ter o mínimo de qualidade possível para ter algum tipo de... Exatamente. Então, mesmo, por exemplo, o Mushoku, pra mim, eu não gostando de Mushoku, Mushoku ter essa coragem de colocar o protagonista ativamente como alguém problemático, nem que, pra mim, passando pano, pra mim, tá? Se você gosta, foda-se. Ah, mas ele sofre, mas ele não sofre pra mim dos motivos certos. Ah, mas ele tem um desenvolvimento de ânima, eu já falei, tudo beleza, mas pra mim não é o suficiente. É a mesma coisa com o Shield Hero, beleza. Ai, tem um arco da Raftalia sobre escravidão. E o resto, porra? Você acha que o porra do Naofumo falar, eu não vejo tanto problema assim, já deu? Ah, tomar no cu. Tomar no cu, tinha que voltar. Pegar algo pra mim que é sério, que às vezes seria a principal qualidade da obra, jogar pro lado e depois ainda colocar, não, escravo tem buff. Ah, tomar no cu, né, porra? Você justifica, porra. Narrativamente a coisa. Mesmo você narrativamente mostrando aquela problemática. E por aí vai. Que torna, então, um ambiente passivo de consumo, onde a pessoa só consome e secai para fazer o tempo passar e dar um mínimo de sentido para a vida miserável que ela tem. Isso é muito problemático. Isso é muito perigoso. Isso é dolorido. Por isso que quando o pessoal fala, ai, céu, e secai, eu na verdade fico com dó. Não fico com raiva, com nojo, com dó. Mesmo sabendo que eles estão alimentando uma parte da indústria nefasta, triste. O que não me faz ter ódio deles é saber que, se não fosse Isekai, essa porra desses estúdios que estão abusando dos animadores, iam abusar com outra coisa. Tá lá. O que o mapa fez com os animadores não foi pra Isekai, não. Não foi pra Isekai. Não, esse sofrimento estaria acontecendo de outra forma. Então, a principal vítima é quem assiste. Isso é tipo caralho, velho. É triste pra caralho. É tipo quando eu assisti o meu primeiro Arém, eu realmente achava que Arém... O que era o Arém? O que eu achava? Quando eu assisti Infinite Stratos? Cara, Arém é um BBB de waifu, pô. Eu pego uma waifu, todas têm designers diferentes, personalidades diferentes. Eu pego uma pra gostar, torço por ela e vejo no final quem o protagonista vai escolher. Fico puto se não escolher a minha, beleza, mas faz parte, igual você tá num BBB, por isso que eu uso o exemplo do BBB. É isso que Arém. Ali, você é burro. Sim, eu era burro. Sim, eu era burro pra achar que era isso. E, pô, mas quanto tempo você demorou pra assistir? Pra perceber que não é isso? 4 anos. 4 anos assistindo Arém, achando que era isso. Porque alguns eram. Alguns, e pra piorar, a maioria dos aréns que não são isso, tem a protagonista. Tem aquela que se tivesse um final, que se tivesse uma escolha, tipo um Infinite Sora no Toshimono, por exemplo, se tivesse escolha, se o protagonista não fosse um merda, Sora no Toshimono, pelo menos ele tem alguma... você sabe, quem assistiu ao Sora no Toshimono sabe. Que se tivesse uma escolha, teria uma escolha. Mas como não vai ter escolha, não tem escolha. E muitos anéis têm isso. Eu achava que era BBB de wife. Eu achava isso interessante. Por quê? Porque a maioria, pelo menos na minha época, do que eu assistia, as mulheres de romance, pra mim, eram muito padrão. O padrão de beleza, o padrão de comportamento japonês, eu não vejo como belo. Entendeu? Tanto os mais realistas, quanto até mesmo os mais caricaturais. Então, como o Arém, ele pegava vários arquétipos, tinha lá várias personalidades femininas que acabavam me agradando. Mesmo que 6 eu não gostava, tinha um que eu não gostava, eu ia torcer pra ela. E isso que eu achava. Aí, depois de 4 anos assistindo, eu percebi, caralho, não é isso, Arém. Não é isso, Arém. Aí eu parei de assistir. Hoje eu tenho um ranço. Nojo, Arém. Algumas eu assisto, tipo os da Quintupla. E eu dou chance para alguns aleatórios. Tipo aquele lá que eu assisti pela pedância
da família que não é família lá. Dica, esse da família que não é família começa a partir, acho que do episódio 7. Puta que pariu, os primeiros 6 episódios é uma das coisas mais nojentas do mundo. Acho que a partir do 6º ou 7º episódio tem algo lá. Tipo, o anime já é ruim. Já é ruim pra caralho. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. E por que eu achava isso? Porque eu achava que quando eu ia assistir um anime, porque o anime Arenson, a maioria é ruim, um lixo, não tinha final. Quando não teve final, eu achava, esse aqui não fez sucesso, vamos pro próximo. Aí quando não tinha final, mesmo tendo final, eu achei, talvez seja esse aqui que era ruim. Ou seja, esse ruim que eu peguei é a exceção. Aí que entra a merda. De quando você é mais jovem, de quando você não entende tanto da indústria, ou quando você não estuda aquilo, né? Ninguém estuda, né? Ninguém vai pegar, o que é um harém terminológico, história do harém, blá, blá, blá. Eu não fiz isso. Eu ia assistindo. Internet, eu colocava a tag harém pela capa e ia escolhendo. Tanto que hoje em dia não é tão difícil, mas eu sei o que é um harém pela capa, e por aí vai. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu achei pesquisando anime na home do YouTube. Todo mundo sabe qual é o mal do século atual. E num mundo onde a sociedade vai ficando cada vez mais frustrada e a juventude cada vez mais triste, intuitivamente, aqueles que sofrem começam a procurar seus próprios refúgios. E esse acaba sendo um deles. E não é algo exclusivo de Isekai. Praticamente todas as animações japonesas que envolvem algo que tenha relação com manifestar sonhos estão seguindo mais ou menos por essa linha. Como nos animes de romance, por exemplo, que antes focavam no sonho de meninas adolescentes de ter uma história de amor com um homem. Aí você se ferrou, você é shoujo, porra. Esse anime é shoujo. Tenho certeza que ele é shoujo, pera aí. É shoujo, tenho certeza que é shoujo. Sim, essa porra, velho, impossível. É shoujo, caralho. Aqui é shoujo, é outro tema. A questão não é você tá apelando pra um signo. A questão é que não tem nada além. A questão é o vício, entendeu? O ponto. Não que, tipo, vamos lá. Exemplo, aqui tá apelando pra um sonho feminino, por exemplo. Por que então, quando você apela para o sonho feminino, não tem problema? Adivinha? Tem. A diferença são os agravantes. É o que tá além, aquilo que condiciona esse problema a ser algo a mais do que só uma obra ruim que você vai assistir. Que todo mundo assistiu obra ruim. Todo mundo já passou por algum lixo, assistiu algum lixo, gostou de algum lixo, Infinity Stratos, porra. Eu achava esse Infinity Stratos bom. Se eu entrar aqui no meu mal, Infinity... Vai estar uma nota alta para Infinity Stratos 1. Cadê o 1? Aqui, ó. 1. Ó, uma aqui, ó. Não, eu já baixei, tinha dado 8. Mas se a gente for pra sequência, que é o 2, 3. E acho que. Como é que vê as notas? Como é que vê as notas? Eu não sei. Não mexo nessa bosta. Ferrou. Dane-se. Mas, tipo, a minha nota que a gente escreve. Cara, eu não sei. Perdão, gente. Eu não mexo nisso daqui, tá? Eu não sou cara de listinha, não. É que eu tenho problema de memória. Eu tenho que fazer isso daqui pra não assistir o lixo 2 vezes. Infinity. Vai estar aqui. Aqui, ó. Tá de melhor harém. 2, pior ainda. Então o problema é exatamente você tá assistindo algo ruim que te coloca numa espiral de ruindade e não te deixa sair. Isso que é a merda. Isso que é o lixo. Lado bom, tá sumindo. A gente tá vendo com a menor quantidade de harém, de Isekai. Graças a Deus. Mas isso acaba acontecendo. É inerente. E o problema é o que tá além e o que amplifica isso daí. Entendeu, Potinho? Bem perfeito, e agora foco no sonho de um nerdol de conseguir uma namorada gostosa sem mexer um músculo pra que isso aconteça. Não que idealização em si seja um problema, claro que não. Sonhar é uma coisa incrível que absolutamente todo mundo faz. O problema mesmo é o tipo de sonho que tá sendo alimentado. Eu acho totalmente tranquilo uma menina que teve problemas com o pai em casa assistir Kaichou Ame-de-sama e ver no Usui um exemplo do que ela quer pra própria vida. Assim como eu acho totalmente razoável. Ou seja, o problema é o vício. A gente entrou exatamente no problema. É o ambiente que condiciona o vício, não a existência da obra. Por quê? Eu assisti esses lixos. Não fiquei viciado. Que tipo de crack é esse que vicia alguns e outros não? Entendeu qual é o ponto? Então, será que o problema tá na obra ou no ambiente alinhado a essa obra? Então, o problema tá, vamos lá, no refrigerante ou na quantidade do refrigerante? Ou seja, refrigerante não é saudável. Mas se você tomar uma latinha por semana e tiver uma vida regrada, não vai ser nenhum problema, não. Você não vai ter nenhum problema aparente. Agora, se você é bom, é muito legal fazer com comida. Agora, se você é sedentário, come um monte de açúcar, se a sua vida já é uma merda, não pega sol, come um monte de lixo, não importa. Se você tomar uma gota de refrigerante, pra você que já tá nesse mar de merda, não importa se vai ser uma gota de merda ou mais um balde, você vai estar com mais merda. Esse é o quê? Então não adianta só atacar a obra. Pode atacar o estúdio que faz essas merdas? Pode. Você pode tentar conversar com a pessoa, indicar a pessoa para assistir esse lixo, ajudar a pessoa, tentar ser mais humanista nesse sentido? Pode. Mas a questão é que é muito mais profundo. Então só atacar a expressão do problema, o Hikikomori sozinho em casa, ele tá sozinho em casa, tá triste lá em casa e tá procurando refúgio. Você tirar a oportunidade de refúgio dele só vai fazer ele ir, talvez até para refúgios piores antes do Isekai do que o vício em pornografia. Mas o Isekai leva o cara para vício em pornografia, por exemplo. Mas é muro.
Porque talvez ele morra no Isekai. E talvez ele não vá pra pornografia. Assim como pode ser uma ponte. Quanto pode ser que não. Pois só vai pra outro. Desde qual é a merda, gostinho de bosta, que você não tem como você recomendar? Você não tem como ajudar o cara de fato mesmo. Porque o que ele precisa é de alguém ao lado dele. De uma ajuda, de tirar... Tem um anime... Porra, tava lá no meu top. Ele tá no meu top, então certeza. Que é sobre isso, eu recomendo. Ele é meio pesadinho, ele é muito pesadinho, só que ele é muito, é muito japonês, tá? Então se você é um cara mais sensível, não assista, você vai sofrer. Esse aqui, ó. É esse aqui, vocês estão vendo? Estão vendo, graças a Deus. É esse aqui. Onde é um problemático rodeado de problemático, mas ele é o mais problemático. Ele é um protagonista, esse protagonista que você detesta ele, você odeia ele, você... Mano, pensa, ele é um dos caras mais... Cara, o cara é CPZero, só isso acho que já dá... um nível de você odiar esse filho da puta. Mas a obra trata isso muito bem, velho. Muito bem. E não é moralista. Pode ficar tranquilo, não é moralista, não. Porque às vezes a obra moralista é pior do que obra sem amoral. Entendeu, pontinho? Razoável um moleque com depressão assistir Your Lie in April e sonhar com o amor que ele um dia pode ter. Agora, uma coisa... Ou seja, isso significa, não é porque você assiste Isekai e gosta de alguns Isekais que você é o Hikikomori. Essa é a merda. Ou seja... Como o problema é o vício, o problema do Isekai é você estar viciado em Isekai. E a manifestação do seu vício não está no que você consome, está no total. Então você pode ter um cara, por exemplo, como o meu tio, que assiste todos os Isekais. O cara é o tio do... Cara, o meu tio é o pai do Narras. Quem aqui assiste o Narrativando sabe que ele fica falando do pai dele, que o pai dele assiste um anime. Assistiu Overlord, o melhor anime que eu já assistiu. Assistiu Fullmetal, o melhor anime que eu assisti. Então, esse meu tio, que ele assiste Isekai, que ele gosta da loucura do Isekai. Ou seja, cara, eu falei assim, por exemplo, ele assistia a porra do Isekai do smartphone. Ele falou, cara, mano, esse anime é muito louco, cara. O cara levou um smartphone pra era medieval, muito louco isso, muito louco. Você sabe que não tem muita importância. Aí ele falou, mas é muito louco. E adivinha? Ele não tá viciado. Ele tem filha, ele é o Hikikomori, ele é aquele tio que sai todo final de semana. Tá? Então, você gostar muito de Isekai é um indicativo do problema. Não o problema. O problema tá em exatamente aquilo que a gente não vê. Vocês viram que eu tô cheio de Isekai, por exemplo. Eu poderia ser o Hikikomori, eu poderia ser aquele cara viciado em Isekai. Você viu um tanto de Isekai. Eu assisti mais Isekai do que muita gente que diz que gosta de Isekai. Eu nem sei como filtra por Isekai. Tem como é que filtra? Como é que filtra por Isekai aqui, velho? Tem como filtrar por Isekai pra ver? Eu não sei mexer nessa merda. Completos, filtros, status não, título não, produção não, season não, eu não sei, velho. Anime score, eu não sei, dane-se. Eu não sei mexer nessa porcaria aqui. E o outro site lá, a gente não gosta de ficar listando não. Então, ou seja, o que faz você ficar viciado no Isekai não é o seu consumo, é o seu não consumo. Então, às vezes, você, que é um cara que gosta de Isekai, e você de vez em quando assistir coisas fora do estado de Isekai, você assistir coisas mais complexas, você assistir coisas mais... Por exemplo, essa bosta aqui. Vamos lá, essa bosta aqui. Mano, tem literal gente que acha que isso daqui é o sonho do otaku. E não é! É o sonho da Otome. Olha que loucura como as pessoas não têm a capacidade de senso crítico, por exemplo. Não é. Então, o problema é a sua falta de consumo na arte, é a sua falta de sensibilidade artística. Ou seja, se você usa a arte apenas como entretenimento, se você usa a arte apenas para fazer o ponto, o tempo ir de ponto A a ponto B, independente do que você consome, você está diminuindo o seu senso crítico. Você está se cegando o seu senso crítico. Porque a mais beleza na arte é a conexão com sentimentos humanos. Se você resume apenas a fazer o tempo passar, a sua vida está sendo triste, independente do que você assista. Ele tá defendendo muito o cara que gosta de Isekai, pô. É que essa é a merda. Eu tô no mundo real, porra. Eu já falei e eu vivo assistindo. Vamos Isekai no mundo mais adulto. Eu tenho um professor que ele é PhD que gosta do City Transformers do Michael Bay. E gosta de robozão. E ele falou pra mim, cara, eu gosto de robozão. Nem precisa de história. E o meu filho da puta é PhD. Você vai falar que o cara PhD é burro? Vai lá, fala. Eu quero ter coragem. PhD é bom. Você tá vendo? Você tentar manifestar a sua individualidade, você tentar manifestar única exclusivamente a sua individualidade, ou o seu senso crítico, ou qualquer coisa, por qualquer meio pueril, gosto, é ruim per se. Então, mesmo que seria muito confortável eu atacar o pau no cara que consome Isekai, eu estaria sendo antiético com outras pessoas que também consomem Isekai e não são problemáticas. Pode ser a minoria comparada aos outros gêneros, que eu acho que aí a gente pode argumentar e dizer que sim, só que ainda assim, não é isso que vai tornar a vida delas miserável, não é isso que vai elevar a alma delas. É algo além. Ao mesmo tempo que você, por exemplo, não está ajudando ninguém. Continua chovendo no molhado.
completamente diferente é um adolescente com problemas em casa se imaginar num dark romance mal feito sobre relacionamentos problemáticos e sonhar em ter algo assim. Assim como um moleque Isso é problemático ao filho da puta também. com depressão se imaginar num pseudo harém aleatório e sonhar em viver esse tipo de romance esquisito. A mesma coisa vale pra fantasias no geral que incluem isekais por acaso, porque como eu disse lá atrás, isekai é feito pra ser idêntico ao anime de fantasia, só que com alguém do nosso mundo, já que todo o sonho de quem vai estar assistindo é ir pra uma realidade fantasiosa muito melhor que a sua própria. Não tem problema você se ver, sei lá, no Subaru e sonhar em ter a resiliência que ele teve pra resolver os problemas que ele tinha. Ou ter a Rain, por exemplo. Por exemplo, o próprio Subaru é um exemplo disso, como o problema não tá exatamente no que você assiste. A quantidade de gente que parou de assistir Re:Zero porque a porra do Subaru não ficou com a Rain. E aí? A obra em todo momento bate. O Subaru não é exemplo. A obra não é feita por seus fetiches. Qual é o nome que eu chamo? Ruining? Não é Ruining, não. Gorming. Acho que é Gorming, né? Esse tipo de conduta. Acho que é Gorming. Dá uma pesquisadinha depois pela Wikipedia mesmo. Ou pelo resumo de já no Google. Não é indicativo, mas é um assunto que é muito pra você ir a fundo de verdade. Tava lá o pessoal reclamando. Gente literal reclamando. Ah, e o Subaru... Eu já vi gente falando que Re:Zero é ruim porque o Subaru é inútil. Então, e adivinha? A fantasia que mata o senso crítico tá na parte sexual e tá em qualquer outra parte. Gente que vê Baki apenas como anime de lutinha masculina, por exemplo. Eu já vi de gente que falando... se você pergunta pra pessoa o que é Baki, Baki é um anime de macho. Olha que loucura. Anime de macho... red pilado, musculoso, alfa de luta, sanguinolência. Aí você sabe que Baki, ele debate literal a masculinidade e o amadurecimento do homem, né? E tem isso? E é bizarro, tá? É bizarro quando você pega. Então, literal, quando você tá com seu cérebro apodrecido, não importa o que você esteja assistindo, você vai estar assistindo da maneira errada. Errada no sentido de menos proveitoso, né? Se a gente pudesse dizer assim, nesse sentido. Ou usando o gosto pessoal como uma muleta argumentativa. Por aí vai. Então isso aqui é bizarro, velho. Então, literal, você pode ter em um isekai, por causa do tamanho do público, um isekai, mais gente de boa, mais gente que não tá com a vida destruída, vamos usar esse tipo de alegoria, isso aí para um Baki, por exemplo, para um Solo Leveling, e esses dois animes têm mais o perfil de cara patético que quer se projetar num cara forte. Olha que bizarro! Olha que bizarro, porque não adianta, se Re:Zero tem, e olha que Re:Zero ele tem ferramentas de reforço para dizer o que a obra é, imaginem obras que tem menos, ou que é sutil, velho do céu, tá lá, velho. Que eram semelhantes aos seus. Mas é bem paia você se enxergar no diabo e ficar fantasiando com ir pra outro mundo daquela forma que eu acabei de explicar. E não é paia pra mim ou pros outros, não. É paia pra você. Porque mesmo que isso crie uma tendência de um monte de anime horrível ficar sendo produzido em massa, as pessoas que mais sofrem com isso são as que assistem os isekais, porque elas ficam eternamente numa ilusão de algo que não vai acontecer nunca. Por isso que essa situação não me deixa nem com raiva mais. Isso acontece porque a ficção é feita muitas vezes para você sentir um pouco de esperança. O que torna o Superman o maior ícone de esperança, porque ele dá esperança, sonhos lá, Superman contra a Elite, por exemplo, é exatamente que você precisa pegar essa esperança e enfrentar o mundo, entendeu? Ponto? Então, qual é o valor, então, de você ir para uma ficção que alimenta a sua alma e você usa essa força para continuar na ficção? E aí que tá a manifestação ativa desse problema. É que você não consegue, porque o seu mundo é tão triste, você está tão triste, que não existe ficção boa que te dê força o suficiente para você fazer a mudança, porque a mudança não tá nas suas mãos. Então, às vezes, um Hikikomori, o que mais precisa é a esperança, e é a esperança que cega ele. Porque ele tá tanto tempo nas trevas que a luz, ele tem medo da luz e a luz o cega. Porque, beleza, o cara tá lá, aí ele precisa sair, precisa de mais amizade. Ele tá numa região onde as pessoas nem olham pra ele. Aí, beleza, o Hikikomori ele precisa sair de casa, ele precisa de uma vida social. Ele tá separado de todos os amigos, não conseguiu amigo depois da escola. Ele tá trabalhando e não tem amizade no trabalho. Ele precisa de mais tempo. Ele trabalha num emprego de merda, que abusa do trabalho dele, e ele é obrigado socialmente a trabalhar igual o filho da puta que faz ele não ter tempo. Aí o único tempo que ele tem é pra ficar em casa. Então ele sai. Tudo é caro, tudo que é de ambiente de pagar é caro igual filha da puta. Aí ele vai lá e se vicia na porra do Isekai. Aí ele vai ter a escolha de ele gastar no vício de uma figure, de um Blu-ray nojento, ou ele que vai ser um prazer objetivo que ele vai ter, ou ele vai pagar no encontro que talvez dê certo. Então ele vai na porra da figure. Aí tá sofrendo igual filha da puta do trabalho, ele ganha, então ele vai lá,
ganha esperança com o anime, aí ele vai lá, trabalha com mais esperança, o chefe dele come o rabo dele, se pá, como eu não duvido, até no sentido literal, ele não tem o que ele fazer. Então, você usar a esperança e a força que muitas vezes a ficção lhe dá para um mundo punk rock, às vezes é a coisa mais triste que você pode fazer com a pessoa. Por isso que esse tipo de obra não tenta em nenhum momento contra o seu leitor. Porque aí ele vai para outra obra que não vai ir contra o leitor. Porque o leitor que tem o poder, ele vai fechar a porra da obra e vai para outra. Ele já tá na espiral. E é triste, né, mano? É muito. Lado bom. A gente tem efeito mínimo dessa porra. A gente não tem um problema. Se você for de São Paulo, talvez você tenha um pouquinho. Mas ainda bem menos. Porque o amplificador é a cultura japonesa. Cultura japonesa, cultura de trabalho e cultura social, cultura de trabalho, cultura monetária e cultura de esperança de mundo e cultura de relacionamento, por exemplo. E, literal, parece que Isekai é só um próximo nível de uma série de problemas sociais. Mesmo que eu adore animes de fantasia. Hoje em dia eu fico triste de saber que por trás de cada Isekai merda que lança por temporada, tem um nerdola recluso dentro do seu quarto sem rumo nenhum na própria vida, criando um cenário falso na própria mente que um dia ele vai ser salvo pelo portal que vai transportá-lo para outro mundo. É uma questão muito mais complexa do que parece, como eu disse, que me impede, e acho que impede quem entende o ponto de sentir qualquer coisa que não seja compaixão. E esse é o problema dos animes Isekais. Pessoas que vivem uma situação horrível e precisam consumir esse tipo de coisa pra ter algo pra escapar de sua... Ó, tem um animezinho. Não é um animezinho, né? É uma temporada. E agora, carai, como é que eu vou saber qual é a temporada? Eu não lembro. Ah, quer dizer, aqui. Deve estar por aqui, bora. Essa, Agretsu, só assiste e cala sua boca. Principalmente se você é jovem adulto. Sequência, temporada? Não. Terceira temporada? É essa aqui, né? É essa aqui? Não. Essa aqui é a temporada ruim. Não, próxima. É a quarta, né? Acho que é a quarta. É a quarta? Ou é a quinta? Ah, então é a quinta. É a quinta, então. Aqui, ó. Quinta temporada de Agretsu. Vai falar um pouquinho, tanto na visão do pessoal de lá, da problemática, até mesmo da própria política japonesa, um pouquinho. Não é algo super mega profundo, pelo amor de Cristo. Mas como entretenimento e algo que te leve um pouquinho além, vai te ajudar, né? E se pá, tu ainda acha algo foda pra tu assistir lá na Netflix. Então, só vai, tá? Só vai. Quinta temporada de Agretsu, você vai falar bastante sobre isso daí, tá? Você vai ter uma noçãozinha bem interessante e divertida, né? Você não vai precisar estudar, pegar livros, que é muito bom que às vezes o entretenimento e a arte pode te proporcionar um pouquinho de conhecimento de uma maneira muito didática e divertida. Igual o anime lá das células, das células do corpo wife. É muito bom. Ai, por que tá dublado, velho? Por que tá dublado? Então, só isso, né? Se você ficou desesperançoso, infelizmente, é isso mesmo, né? Acho que só dá para ter um pouquinho de empatia, né? Eu sei que é difícil, porque é um tipo de comportamento muito, desculpa, asqueroso, mas eu acho que o primeiro a saber do quão asqueroso é esse tipo de comportamento é quem o faz, que é um dos motivos deles não quererem ser vistos e ficarem tão excluídos da sociedade, porque eles sabem. Então, eles sabem.